Então, bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando, então, essa reunião pública convocada pela Comissão de Educação e Assistência Social e eu, vereadora Chiara Ranieri Basseta, irei presidi-la para que possamos tratar da ação direta de inconstitucionalidade referente às funções de confiança de coordenador de área, vice-diretor de escola e coordenador pedagógico na Rede Municipal de Educação. Presentes aqui a vereadora Estela Almagro, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle dessa casa também. Nós convidamos para participar da reunião um grupo de professores e diretores, né, que tem já se movimentado em busca aí de uma solução para essa questão. Também a prefeita municipal, Suelen Silva Rosim, que justificou a sua ausência, o secretário municipal de Educação, Nilson Girardelli, que está aqui, bom dia. O diretor do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, José Vitor Fernandes Bertizoli, que está aqui, bom dia. O procurador do município, doutor Miguel Feres Guedes, bom dia, bem-vindo. O senhor consultor jurídico da Câmara Municipal, o ex-vereador, doutor Arlindo de Lima Júnior. Nós vamos chamá-lo, que ele está aqui no prédio. Presidente do Conselho Municipal de Educação, professora Maria José Mazé Bettini dos Santos, está aqui. Bom dia, Mazé. E os diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores de área da Rede Municipal de Educação, que estão aqui presentes, os que puderam estar. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo que nós tenhamos aí uma reunião produtiva e que a gente encontre um caminho para esse impasse que, neste momento, nos é imposto, né? Eu acho que entendo que nós podemos dispensar qualquer introdução a respeito do tema. Vereador Biratã Cássio Sanches, que é membro da Comissão de Educação também, aqui presente, para que a gente possa dar andamento, né, naquilo que a gente imagina de solução. Queria, inicialmente, dizer que, a semana passada, quando nós conversamos a respeito dessa situação, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que, aqui na Câmara, nós encontramos um caminho. Tá? Então, nós também tivemos uma ação como essa, os nossos assessores, consultor jurídico, administrativo, outras funções também, nós tivemos uma situação difícil de ser resolvida, né, e que encontrou uma solução. E aqui, veja bem, aqui as pessoas que foram colocadas, né, como nos cargos a serem extintos, nem concursados eram, que na educação é diferente, né, porque todos são concursados, todos são da rede. Então, eu imagino que a solução ela seja possível e que a gente não tenha, daqui a 95 dias, né, um caos instaurado, né? Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. Acho que muito já foi discutido em termos jurídicos, e eu acho que a solução ela é mais jurídica do que qualquer outra possibilidade, né? Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para o Nilson, que eu acho que é quem tem conduzido aí, as questões dentro da Secretaria da Educação, né, para que a gente possa já partir de um horizonte que esteja estabelecido aí. Nilson, por favor, fica à vontade. Boa tarde, vereadora. Bom dia, aliás, perdão. É um assunto muito jurídico, né? É meio juridiquês, mas assim, eu tenho acompanhado com atenção, com certeza. A gente tem feito reuniões tanto na própria secretaria, com os interessados, com representantes, na SNJ também, já fizemos. Então, assim, a SNJ entrou com embargo de declaração, é isso, doutor? Me corrija os termos, porque são jurídicos, né? E me diz, a própria doutor colocava que a DIN é muito restrito, né, muito mais restrito, e não dá para rediscutir as questões do processo. É isso, né, doutor? E
nas questões de fundo, em particular, não tem como ser discutidas nesse momento. Talvez teria que ter sido isso há tempos atrás, né? Apenas a questão dos prazos, a dilação, o aumento de prazos, que acredito que é assim que foi pedido, né? E não a descrição de funções e coisas assim, né? A gente até teria uma saída, a gente consegue ver uma saída, não é ideal, mas talvez houvesse uma saída ideal, mas até agora, conversando com o doutor, ele aponta que é bom esperar a resposta, né, a respeito disso, para tentar o Supremo, é isso, né? Porque tem uma cidade, Santa Cruz, que conseguiu suspender uma liminar semelhante a essa, né? Então, há também essa possibilidade. Então, o doutor acabou de me dizer que está estudando essa questão, o que ocorreu exatamente, para que, quem sabe, a gente possa atuar nesse sentido também, vereadora. Então, assim, caso nenhuma dessas situações dê certo, a gente até chegou a pensar numa solução que é mais ou menos, que talvez desse certo, mas, assim, não atende a todas as situações, vereadora. É uma pena que o Lima não esteja aqui ainda, mas ele está chegando, tá? Ele está num outro compromisso. Porque, assim, na Câmara, né, só para direcionar o que aconteceu aqui, acho que o Bira, por ser da mesa, né, Bira, talvez consiga também, acho que estava na mesa na época, né, que teve a ação, possa até ajudar nesse esclarecimento. Porque aqui o que aconteceu, os nossos assessores, né, falar pelos nossos assessores. O próprio consultor jurídico também, né, o consultor administrativo, teve uma mudança que foi feita em lei, né, então tramitou uma lei, mudou nomenclatura e mudou alguma atribuição. Foi isso, Bira? Fique à vontade. Bom dia a todos. Houve uma situação semelhante, né, análoga aqui na Câmara, com a questão dos nossos assistentes legislativos. E passou-se, então, a adotar uma nova nomenclatura. Então, hoje nós temos o assessor parlamentar e o assistente legislativo. Nós nos pautamos através desse pensamento, nessa rota, né? E até que se prove o contrário, a gente conseguiu, de uma forma definitiva, para que a gente tivesse contemplado essa nossa necessidade. Não mudou nada na rotina, apenas a nomenclatura. Semana passada nós falamos sobre o PCCS, né? E no PCCS, talvez acelerando para fazer essa mudança, para que contemplem também esses cargos que a Secretaria de Educação tem e que vai manter a mesma rotina. Mas houve um trabalho aqui, um trabalho jurídico, feito a várias mãos, e encaminhamos, inclusive, esse processo para nós. Houve êxito, né? Eu não sei se seria o mesmo tema, o doutor deve saber melhor do que nós, com certeza. Pelo menos mais que eu, o senhor sabe, com certeza. Mas eu acho que era um caminho, inclusive a aceleração desse PCCS, ou uma medida que possa, pelo menos, suspender os prazos até que isso aconteça. Essa é a nossa intenção. Para que, como as vereadoras já disseram, a presidente também, as escolas não fiquem caóticas, né? Então, eu quero crer que o governo entenda, né, que não vamos desmantelar, né, tanto municipal como em outros níveis, né? Então, eu acho que é possível, é pertinente. Aqui o consultor jurídico da casa pode, inclusive, instruir qual foi o caminho que foi adotado, mas nós tivemos uma simples mudança de nomenclatura. É isso. Mais que isso, né? Vereador, a gente sabe o mal que isso pode causar para o sistema municipal. A gente está tentando ver qual a solução ideal para poder resolver. Quanto a isso, eu acho que todos podem ficar tranquilos, porque a gente pode dizer que estamos todos juntos nesse processo, no sentido de tentar resolver da melhor forma possível, mas não depende, infelizmente, não depende da secretaria, pelo menos nesse primeiro momento.
E aí, outras ações que a gente possa vir a tomar, talvez dependa da Câmara, com certeza, e aí a gente pode trabalhar em conjunto também, porque eu acredito que o pensamento geral é resolver a situação de todos eles, né? Acho que todos estão angustiosos. Doutor Miguel, fica à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. A registrar a presença aqui do vereador Guilherme Berriel, que é membro da Comissão de Educação e Assistência Social também. Só para especificar um pouquinho o que o secretário já mencionou, nós estamos atuando na parte jurídica do caso, principalmente no que diz respeito à ação, na parte judicial. E, como ele já ressaltou, esse tipo de ação declaratória de inconstitucionalidade, ela tem um procedimento diferente do que a gente tem no processo comum e que é muito mais enxuto. Por exemplo, nós não apresentamos uma defesa, a gente presta informações e, no final, a própria lei prevê que a decisão é irrecorrível. A gente poderia opor embargo de declaração, que é um recurso que se presta a corrigir uma omissão, uma contradição, um erro material. Então, a princípio, esse é o formato desse procedimento. Só que o STF entende que, em casos como esse, você ainda teria a possibilidade, não tão provável, mas uma possibilidade de você chegar até o Supremo com esse caso. E o que nós fizemos até agora? Nós tivemos algumas reuniões e nós apresentamos um recurso de embargo de declaração, argumentando a falta de razoabilidade nesse prazo de 120 dias para a gente fazer essa adequação. E o doutor Nilo, ele despachou com o desembargador e, salvo engano, a data para julgamento desse recurso é no dia 14 desse mês, salvo engano. Então, ainda não foi analisado. E, ao mesmo tempo, a gente já interpôs um recurso extraordinário por STF, só que, como eu disse, existe a possibilidade de ser analisado, mas a probabilidade não é tão alta. O STF, cada vez mais, tem restringido muito o número de ações que chegam lá em cima. Nós encontramos cerca de 16 municípios em situação similar, com ações desse tipo. Colocamos isso na petição, tentando demonstrar a relevância disso tudo. Só que essa petição não foi nem distribuída ainda. Ela já foi protocolada, mas eu consultei ontem, ela não tinha sido juntada ainda, perdão. E outra coisa que o secretário comentou, teve um caso, eu tinha visto de Franca. Franca tinha conseguido no STF a suspensão de uma liminar, só que nesse nosso caso não teve uma liminar, o processo correu sem uma liminar de suspensão da lei e teve a decisão de mérito agora no final. Só que ontem o Zé Vitor encontrou uma decisão de Santa Cruz do Rio Pardo, que houve esse mesmo tipo de suspensão, só que já direcionada para a decisão de mérito. Eu estava pensando na possibilidade de pedir, eu vou falar em termos mais técnicos, se for muito juridiquês, por favor, me digam, mas de pedir uma cautelar nesse recurso extraordinário que nós já interpusemos no STF, para pedir um efeito suspensivo. E a ideia era pedir depois da análise desse recurso de embargo de declaração, em que nós estamos pedindo uma dilação desse prazo. Então, desde ontem, eu estou analisando se seria mais interessante fazer isso ou um pedido de suspensão nos moldes do que o município de Santa Cruz fez. Então, esse é o panorama judicial hoje. Só que, como eu disse, a questão da possibilidade da probabilidade. A probabilidade de a gente conseguir o acesso até o STF, ela não é muito alta, infelizmente. Isso, assim, de uma forma geral, é muito difícil você chegar com ações lá em cima. Então, nós até nas reuniões já conversamos sobre isso, que é interessante a gente já ir vendo um plano B, uma alternativa administrativa ou legislativa para tentar resolver isso. Então, eu acredito que seja realmente um caminho bem viável a se discutir. No nosso caso, falando um pouco mais especificamente da decisão, o que o tribunal ele entendeu? Foram particularmente duas coisas: a falta de previsão de atribuições específicas desses cargos em lei, e, em razão disso, eles entenderam que as atribuições desses cargos, deixa eu só encontrar aqui, não teriam a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. E o que eles consignaram aqui? Que é justamente a previsão das atribuições que
permitiria análise se as atribuições do cargo como é que eu posso dizer? Se estaria presente essa relação de confiança mesmo, se seria caso de prever uma função comissionada, de direção, como é que é? Direção, assessoria, isso, e coordenação. Então, mais do que a nomenclatura, como foi no caso de vocês, eu acredito que aqui a gente tenha que observar também essa questão da previsão das atribuições e quais seriam essas atribuições. Pedir desculpa aqui para o Francisco, que eu acabei não registrando a presença dele pelo sindicato aqui. Mas essa quer falar? Quero. Fica à vontade. Alô, bom dia a todos e a todas. Então, o problema que eu acho que é crônico no nosso sistema é a falta de legislação que vão... por exemplo, você tem a lei e você não tem regulamentação. Né? Isso que o doutor tem dito, nessa questão. Por exemplo, você tem lá o vice-diretor. Do ponto de vista da estrutura da escola, é inadmissível você ter um concurso para um vice-diretor, porque as atribuições deles é exatamente a de assessoria ao diretor, e ela coincide com o artigo 64 da LDB, que são os especialistas da educação. Então, você tem o diretor da escola, que dirige, e tem, no caso, o vice-diretor, e aí que falta a resolução da secretaria, para determinar o que esse vice-diretor faz. Porque, se eu tenho lá no plano a figura, se a lei não disse, o que alguém tem que dizer. E aí falta a Secretaria da Educação, viu, Nilson? Isso eu tenho dito desde que assumi o Conselho. A gente tem uma falta de legislação, e a Secretaria parece que ela tem medo de escrever. Né? Ela não pode ter medo. Então, tem que ter as legislações que amparam ou que acompanham o PCCE, o plano de carreira, enfim, aquilo que tem. Mas, do ponto de vista do Conselho, a gente precisa que a gente tenha, primeiro, um plano de carreira bom, para que a gente atraia mais profissionais para essa rede. Né? Do coordenador pedagógico, eu sou partidária de que o concurso ele é importante, porque você vê a cidade de São Paulo, ela tem uma carreira que ela é composta de professor, coordenador pedagógico, diretor e supervisor. E aqui eu acho que também falta a figura do supervisor. E aqui a lei não conseguiu achar ele ainda nessa, que eles estão como diretores de divisão. Este é um sistema que ele está mal supervisionado, mal inspecionado, mal fiscalizado. Por quê? Eles não têm perna para fazer tudo o que precisa fazer numa rede, ou num sistema. Por exemplo, se eu pensar que nós temos um sistema composto de todas essas atribuições, quando eu olho para a escola pública, eu tenho que ter realmente os coordenadores pedagógicos, os vice-diretores. E aí não é o cargo de confiança. Por quê? Porque você teria uma resolução que determinaria como que é a ocupação dessa função. E aí seria função, não seria cargo. Os coordenadores de área, né, que, na verdade, não é nem de área, é de disciplina, porque você não tem da linguagem, você tem língua portuguesa, educação física, inglês, né? Você tem arte, você tem os profissionais, os especialistas de cada disciplina. Então, e aí talvez eu acho que seria mesmo uma mudança de nomenclatura para, juntamente com as atribuições do cargo, dizer como é que esse pessoal, e não é de confiança. Porque, se a gente olhar para o Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado de São Paulo, nós temos todos esses profissionais. O professor coordenador, o coordenador pedagógico, que chama professor coordenador, não é por concurso, ele tem uma resolução da Secretaria que determina as suas atribuições, ele é previsto lá como um posto de trabalho, tá? No plano nosso de carreira. Ele é visto como um profissional que é necessário na escola, mas para fazer com que ele exista, a Secretaria de Educação, e cada administração muda, viu? Mas ele existe e ela vai dizendo, por exemplo, como que a gente escolhe hoje? Tem uma comissão que é composta dos gestores da escola, que é o diretor e o vice, mais o supervisor, que tem o olhar externo da escola.
E aí o candidato entrega uma proposta de trabalho, ela é analisada, tem entrevista, tem uma série de questões, é bem transparente, pelo menos... Oi? Não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo como é a que eu conheço, né? E aí o que acontece? Mas tem uma diferença, que ao final, esta mesma equipe que admitiu, ela também faz anualmente uma avaliação. Ao final do ano também é avaliado, juntamente com a gente, por exemplo, eu como supervisora da escola, de ensino, né, das escolas, eu ouço os professores da escola, né, para ver como é que os profissionais estão desempenhando, né, porque, só que também é o seguinte, durante o ano a gente orienta. Não posso chegar no começo do ano, eu admito o profissional, e ao final do ano eu digo, até lá vista, você não aí é cargo de confiança, né? Eu tenho que anualmente, eu como supervisor, ir orientando, e informando, capacitando, formando esse profissional para que ele possa também desempenhar essas funções. Então, tem um trabalho que é da secretaria que prescinde, né, essa questão só da nomenclatura. E nos coordenadores de área também. No caso lá, o nosso chama... Para ele poder receber a mesma gratificação que o professor coordenador recebe, e ele estando na secretaria, ele também é chamado de professor coordenador, ou agora mudou umas nomenclaturas, que cada governo que chega muda um pouco, né? Mas, enfim, este profissional também, ao ser admitido na secretaria, no caso da diretoria, na secretaria, ele passa por uma avaliação do supervisor e do diretor do núcleo pedagógico, da diretoria. Né, porque o supervisor, como assessor da dirigente, ou um representante do secretário, vai fazer. E, ao final, também, ele vai, a cada final de ano, ele também tem uma avaliação, que aí entra o diretor, o dirigente ou o secretário. Então, o que acontece? A secretaria precisa normatizar, e é isso que eu acho que é o problema nosso aqui, que as atribuições não estão claramente, né, e aí você não tem o processo de escolha, porque aí ele fica mesmo, no caso de alguns, parecendo que são cargos de confiança, né? E do ponto de vista nosso, do Conselho, o que a gente sempre luta, na verdade, é que assim, os cargos de carreira sejam por concurso mesmo, né? Eu acho que isso não dá para a gente abrir mão, né? E esses profissionais, eles são importantes para o sistema, né? Eu não olho para não vejo uma escola sem um professor coordenador. Eu acho que ele é o coração e é o par, em tese, mais experiente, né, que vai recebendo formação e tal, para poder auxiliar os colegas na sala de aula. É isso. E não que eu não diga que aqui não tem avaliação e tal, tá, gente? Eu não sei como é o processo todo de escolha dos nossos professores coordenadores pedagógicos, mas eu acho que tem relação muito com o cargo, porque nós tínhamos o coordenador pedagógico, e ele é um cargo em extinção, porque ele era por concurso, e agora não é mais. Se me permitirem apenas uma observação, do ponto de vista jurídico, essa questão que a senhora comentou da falta de previsão de atribuições, pela jurisprudência do STF, ela nem poderia ser feita por alguma normatização da secretaria, teria que ser toda prevista em lei. Então, é algo até que está relacionado com a decisão aqui. Mas deveria estar em lei. Por exemplo, o que foi decidido nessa ação aqui. Mas mesmo a função de coordenador de área está em lei a descrição, mesmo assim. É uma delas, né? Eu lembro que você comentou. Não, sim, mas o que eu estou dizendo é que, assim, eu concordo com o que a Mazé disse, mas, assim, uma parte foi feita em 2018, que seja, mas os coordenadores de área, eles estão previstos na estrutura e existe a descrição de função detalhada lá, do que eles precisam fazer, e mesmo assim não foi o suficiente para a decisão, né? Mas aí eles poderiam, assim, aí a gente estaria falando de um aperfeiçoamento na legislação, né? Sim, a gente poderia, mas não na inconstitucionalidade, né? A partir do momento que o Miguel passou a lista de municípios que têm passado pela mesma situação, eu tenho feito contato com uma série de secretarias por telefone, né? E
e como o procurador disse, foram apresentadas informações, né? E lá a gente fez essa argumentação que é uma estrutura clássica, né, de gestão escolar, e a gente usa muito como paradigma a rede estadual, né? Porque, em que pese está sendo apontada uma inconstitucionalidade a partir da Constituição do Estado de São Paulo, existe uma lei estadual definindo a gratificação de função para coordenador pedagógico e vice-diretor na rede oficial do Estado. Então, assim, como é inconstitucional e a rede está, de acordo com a Constituição do Estado, e a rede estadual se utiliza dessas funções, né? E aí uma prefeitura que está trabalhando também nessa mesma situação, ela disse que o promotor da cidade disse que é uma questão de tempo, que basta alguém denunciar a rede estadual que vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, eu não, como eu sou professor, né, a gente fica sem entender um pouco essa questão jurídica, né? Como o Nilson disse, a gente está tentando encontrar um arranjo administrativo, legislativo, e aí a gente depende do apoio da Câmara nesse sentido, enquanto caminha, paralelamente, essa questão jurídica para ver se a gente consegue sucesso, pelo menos, na dilação do prazo, né? Bom dia, senhora presidente, vereadores presentes, representantes aí do governo municipal, da Secretaria de Educação e todos aqueles que estão nos assistem nesse momento. Bom, eu fiz uma análise aqui da decisão e, no meu entendimento, na minha concepção, não é uma coisa que você vai resolver simplesmente mudando nomenclatura de cargos, porque o que se... Inclusive, né, pelo que foi falado aí, primeiro que a impressão que o judiciário só trabalha se receber denúncia, né, se for provocado, etc. Mas penso que qualquer outra estrutura que existe no Estado parecida com essa que tem em Bauru, inclusive da Secretaria de Educação do Estado, vai ser respingada por essa decisão, né? E o imbróglio aqui é tamanho, porque, como o próprio doutor Miguel colocou, a possibilidade recursal, né, é muito restrita nessa natureza de ação, até porque é uma decisão, a questão do foro mesmo, né, já da competência, ela já vai do órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, você já elimina várias instâncias, e, pelo que eu entendi aí, né, foram interpostos aí os embargos declaratórios, até porque hoje ele pode ter o efeito modificativo, mas dificilmente vai se entrar aqui no mérito, e sim tentar aumentar aí o prazo da modulação dos efeitos da decisão, né, do acórdão, que seriam 120 dias a partir da data da publicação do acórdão. O recurso extraordinário, né, o doutor sabe que a admissibilidade é muito complicada, né? Eu vi aí vocês falando aí de uma cautelar lá em Santa Cruz do Rio Pardo, mas eu não sei se me parece que foi cingida aí a questão de aplicar o efeito suspensivo da decisão, mas não adentrou o mérito ou ao próprio regime de admissibilidade do recurso extraordinário. Hã? Não, é assim, ó, trocando em miúdos, muito difícil o STF mudar essa decisão, certo? Muito difícil. Então, nós temos que se ater. Pelo que eu entendi, né, no caso aqui, nós não estamos falando de cargos em comissão, por exemplo, como é o de diretor, etc., né, de área, que a Constituição, assim como a função em confiança, que é o caso que se discute aqui, as funções de confianças, elas só são permitidas como exceção, de tal forma, sendo de assessoramento, de coordenação e chefia. E, segundo também a decisão aqui, a função em confiança ela tem que guardar uma relação
né, com a função do cargo efetivo. Em 2017, depois de uma decisão do STF com repercussão geral sobre a aposentadoria especial de uma diretora, né, o entendimento que se tinha aqui sobre essas funções que estão lá na 6.212, que é o Estatuto do Magistério, era que elas não tinham o caráter de coordenação e pedagogia, né? Isso, inclusive, depois a FUNPREV ameaçou não mais fazer aposentadoria especial dos diretores, etc. Recentemente teve um problema lá no Tribunal de Contas que acabou sendo superado em relação à aposentadoria de 3 diretoras, né? Mas ele, em 2000, foi feita essa alteração na legislação, e esses cargos que, né, eu até vi aqui nas informações do município, quando ele compara, né, um cargo ao chefe de seção, etc., justamente para ter essa questão da atribuição de poder prover em confiança, né, se equipara um chefe de seção de uma outra situação que não seja da Secretaria de Educação, o coordenador de área, etc. Mas, em 2017, todas essas funções foram detalhadas na 6.212 como de caráter de coordenação e pedagógico. Aí vem a decisão de seguinte, mas a LDB consideram todas essas funções como inerentes a profissionais da educação, do magistério. Então, só quem poderia legislar sobre atividade pedagógica de coordenação do ensino seria o governo federal. Então, isso também consta aqui na decisão, inclusive artigos da lei de 2017, que alterou o Estatuto do Magistério, também foram declarados inconstitucionais. Diante disso, né, foi dito aqui, cargos por vice-diretor. O cargo de vice-diretor, que foi criado no especial, né, não tem no infantil, é mera substituição. Ou ao contrário, desculpa. Não, fundamental. O vice-diretor é mera substituição do diretor pela descrição que está aqui, né? Então, é um cargo que não pode nem ser criado, eu vejo aí como um cargo efetivo. Ou seja, isso aqui está encaminhando para realmente, se mantida, é possível modular, é possível levar isso mais para frente. Eu acho até que, diante aí se for fazer uma sustentação oral lá no julgamento dos embargos declaratórios, é possível aumentar essa modulação, mas, ao mesmo mudar apenas a nomenclatura e fazer a descrição desses cargos em uma nova legislação, eu vejo o risco de tomar outra ADI. Talvez o caminho seja realmente começar a pensar a estabelecer esses cargos, os que forem possíveis, que tiverem essa possibilidade, como cargos efetivos, dentro do que prevê a LDB, e rever ou ver a possibilidade de colocar eles na estrutura da carreira do magistério, né, como hoje é possível hoje você acessar, né, apesar que o acesso é uma figura proibida na Constituição, mas o STF ele excepciona essa regra da possibilidade de haver acesso para cargos que estejam encarreirados. Então, hoje você tem aqui o adjunto, que vai para o especialista, e depois para a diretora. Então, se houver criações desses cargos efetivos que estejam dentro do encarreiramento, talvez possa se manter essa estrutura. Mas aqui eu vejo com não muita segurança jurídica você apenas alterar nomenclatura e a descrição das atividades, porque o do Estado também vai cair aqui. Digo isso, eu coloco aqui a minha opinião, certo? Como operador do direito. Não vou entrar no mérito aqui das outras questões. Então, eu coloco a minha opinião como operador do direito. Tá? Doutor, pelo visto, os dois doutores entendem como algo consensual, que não é possível só mudar a nomenclatura.
pelo que o doutor Miguel apontou também, eu acho que realmente é consensual essa questão, que não é possível. Tem que partir para outro caminho. Professor, deixa eu... Como eu disse, né, assim como o doutor fez, e nós, como, né, operadores de direito, a gente está interpretando aqui a decisão. É uma decisão de um órgão especial, numa DI, numa ação direta de inconstitucionalidade, né, praticamente com a possibilidade muito pequena de modificação de mérito, e nós temos que se ater a, né, porque se começar, nós podemos, inclusive, essa questão do que foi feito aqui na Câmara, a gente precisava ver o processo, mas é questionável também. Eu vou só fazer um reparo aqui, porque a nossa ideia, e quando eu disse, eu acho que seria até bom voltar à fala anterior, eu deixei claro que foi uma atitude que nós tomamos de forma emergencial, dada a inevitabilidade dessas coisas. A gente tomou uma atitude justamente para não gerar o caos. A gente entendeu isso, doutor Francisco. Talvez eu não tenha me expressado direito, mas isso foi consensual, foi discutido, inclusive, a semana passada na reunião, que é inevitável? Provavelmente será inevitável, provavelmente. O que nós estamos querendo? Dilação de prazo, ganhar tempo, adaptar o que nós temos dentro da legitimidade, da legalidade, para justamente não virar um pandemônio. E todas as professoras estão conscientes disso, sabem disso. Nós não viemos aqui para propor uma curva na lei. Está aqui o Arildo Lima Júnior, que eu quero que ele fale, né? A presidente vai passar a palavra para ele, justamente por causa dessa situação que é de cima para baixo. Então, tem coisas que são inevitáveis, você absorve o impacto. Mas se a gente pode retardar para se adaptar, eu não vejo motivo nenhum. O não a gente tem, a gente vai correr atrás do sim. Essa que é a nossa posição, né, a nossa tentativa. Ah, mas é inócua? Não sei. A ideia é essa, doutor, a gente sabe disso. Né? Eu até comentei aqui no começo, né, porque eu falei, mas não tem multa, né? Desculpe. Eu vou passar a palavra para o Lima, que conseguiu aqui na Câmara encontrar um caminho, né? Eu acho que sempre é bom a gente não descartar nenhuma das possibilidades, né? Então, Lima, por favor. Bom dia, presidente, senhores vereadores, servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. O mais alto? Está dando para ouvir agora? Tá bom. Ô Marcelo, aumenta um pouquinho o volume nas caixas aí de trás para o pessoal da galeria poder estar escutando. O Ministério Público do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça, por aquilo que a gente vem acompanhando, né, como defensores da parte jurídica, tanto da Prefeitura como também da Câmara Municipal de Bauru, eles, diferentemente de outros tribunais e de outros ministérios públicos dos demais estados da federação, nós temos uma rigidez bastante grande aqui no Estado de São Paulo. Então, aquilo que muitas vezes é possível em outro estado, o entendimento do órgão ministerial, como também do TJ, não é possível no Estado de São Paulo. E aqui, claro, nós respeitamos a liberdade da exegese que o órgão jurisdicional paulista possui em relação às questões de ordem constitucional. Então, aqui, como bem disse os doutores, tanto o doutor Chico como o procurador do município, a tese que o Ministério Público fundamentou e foi acompanhada pelo desembargador e os demais desembargadores do órgão especial é que não enquadraria essas funções, né, como função ou de direção, ou de chefia, ou de assessoramento, que são funções predominantemente de suporte pedagógico. Por isso, deveria estar revestida, né, de funções efetivas. Eu não sei, a Prefeitura,
É claro que, quando nós ingressamos com o recurso extraordinário, e entendo que é possível, porque você versa sob ordem constitucional, né, é difícil, mas não é impossível um efeito suspensivo, né? Mas, via de regra, não se suspende a decisão do órgão colegiado que proferiu o acórdão, no caso aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, aqui na Câmara nós tivemos questões também dessa ordem, mas dentro de um contexto um pouco diferente, que realmente os cargos e as funções, elas se enquadram no artigo 37 da Constituição. Pelo que a gente está vendo aqui nos autos, o contexto aqui é um pouco diferente, né? Então, somente o enquadramento ou a melhor definição de atribuições, eu vejo que não será suficiente pelo que nós estamos vendo aqui, e parece que é um entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça, né, que a gente vai conseguir satisfazer e tirar do vício de inconstitucionalidade da forma como quer se estabelecer a instituição desses cargos de suporte pedagógico. Então, realmente, se porventura não conseguir reverter isso no Supremo, né, e para a segurança jurídica, principalmente administrativa, dos atos da administração, da gestão administrativa, né, não conseguir a dilação do prazo, né, da modulação ou o efeito suspensivo no recurso extraordinário, realmente haverá necessidade da Prefeitura correr, porque geralmente a modulação são em 120 dias que o órgão, que o TJ nos oferece para que a gente possa fazer os ajustes. Então, eu vejo que realmente haverá, viu, secretário, a necessidade da Prefeitura redesenhar esse modelo de gestão, né, e o quadro de servidores da Secretaria de Educação. Nós estamos aguardando o dia 14, que o doutor Miguel falou que salvo engano, a decisão viria dia 14, conforme foi conversado com o próprio, não sei se é o juiz, né, tribunal, assim. Então, provavelmente. Foi o doutor Nilo que parece que conversou. Bom dia, presidenta, vereadores, secretário, os profissionais da educação que estão aqui, a presidente do conselho e o sindicato. Eu vou ser breve. Eu concordo juridicamente, até por ser advogada também, com a fala lúcida do nosso procurador e muito prática e enfática do advogado do sindicato. Não é nenhum termo adequado de se usar, mas, na verdade, os embargos aqui são mera medida protelatória para ganhar prazo. O que é possível, mas isso não vai acontecer ad eterno, né? Então, a gente sabe que você tem um relógio trabalhando contra, né, o que se busca, que é uma saída. Eu vejo com preocupação a forma como algumas questões, nesses 3 anos de experiência aí que a gente tem de alguns debates, são discutidas ou resolvidas dentro do seio do governo, que essa vai ter que ser uma decisão política. Porque se vai se transformar em uma legislação e vai implicar em algumas questões, como, por exemplo, a possibilidade de concurso, aí eu discordo do Bira, eu não vejo que a revisão do PCCS está logo ali. Acho que ela está longe, é muito longe. Tem a empresa contratada trabalhando, mas nós temos uma série de limitações horrorosas sobre isso. Em algumas conversas que tenho tido com o secretário sobre outros temas, também ligados não só à educação, mas a outros núcleos de servidores, de que muitas questões, muitos gargalos vão ter que ser resolvidos antes de qualquer expectativa com a apresentação de relatório. Esse eu acho que é um deles. Eu vou ficar com a fala do Chico, porque ela, do começo ao fim, para mim, ela é perfeita, numa avaliação histórica de como que se dá esse debate de cargos e funções e alguns remendos de legislações, a ponto da gente chegar agora num debate, por exemplo, essa avaliação que, não sei se foi um promotor que falou, é o Kim que fez o comentário
para você em relação à questão da situação do quadro no Estado, também não tem nenhum nexo, né? Porque o Ministério Público age de ofício. Não precisa de ninguém provocar. Em algum momento, se alguém provocar, o Estado, essa situação pode cair. Eles próprios. Não existe, não precisa ter motivação legal, mas não precisa de provocação. E é uma situação que, em algum momento, o Estado também vai ter que ajustar. Então, eu queria chamar a atenção aqui, nessa fala, somente para como esse debate vai se dar. E para que seja dentro do tempo que se espera, para que se resolva adequadamente a solução, mas que seja aberto bastante para, quando chegar aqui na casa uma legislação disciplinando isso, a gente não entre no gargalo do lapso temporal, que nós somos 17 vereadores, e são inúmeros servidores, e, às vezes, nem os próprios servidores podem não guardar concordância. Obviamente, não sei o grau que isso vai implicar ou não na decisão que o governo vai tomar de saída, mas há sempre um tensionamento na casa, porque é uma casa política. Então, pode-se disputar uma posição, e isso, normalmente, acaba fazendo com que o prazo se torne possivelmente ineficiente para buscar uma saída. Eu sei que já se criou comissões, eu sei que tem abaixo-assinado, eu sei que tem posições divergentes entre os próprios profissionais envolvidos. E a gente sabe tudo isso, e a gente sabe que não é uma situação fácil. Agora, essa questão do lapso temporal é algo que você, Nilson, vai acabar tendo que assumir e tentar fazer, procurar fazer com a máxima transparência possível dentro desse lapso temporal e ouvindo, naturalmente, o sindicato. Mas, no tocante à saída, eu concordo com a avaliação colocada aqui pela Mazé e pelo Chico. Vereadora, eu concordo com a senhora, não discordo, não. Senhora, não pensamos diferente, não, porque aqui na casa, a senhora sabe, aqui nós temos um problema sério com o PCCS. E aqui, como a gente já citou, são 100 funcionários e a empresa não conseguiu entregar. Então, imagina 7 mil, 8 mil funcionários. Eu tenho consonância com a senhora. O que eu disse aqui foi que talvez isso pudesse provocar uma aceleração para o PCCS ser discutido, mas é uma discussão muito grande. Obrigada. O PCCS podia estar sendo rediscutido com a própria secretaria, no meu ponto de vista, mas vamos deixar para outra parte. Comissão quer falar? Wagner. Todos me ouvem? Vereadora, bom dia, vereadores, colegas que estão aqui presentes. Eu só gostaria de externar tudo que nós estamos discutindo aqui e o nó que nós estamos na garganta. E eu acho que não é um nó apenas na minha garganta, mas também dos colegas que vivem o chão da escola. Entendemos que tem uma questão jurídica envolvida, mas também temos situações objetivas na escola, que só nós que estamos ali entendemos. Então, colocar nessa casa a nossa preocupação, com o que se estabelecerá nas escolas desses 90 dias. Nós temos conversado muito sobre isso. Ainda comentei com a vereadora agora há pouco, eu estou numa situação na escola onde hoje eu fiquei um período sozinho, com 200 alunos no período, 400 alunos no total, e a gente sabe como a dinâmica acontece. E será impossível e inviável nós mantermos a escola apenas com a figura do diretor. E, ao mesmo tempo, eu concordo também com a questão jurídica, mas, no dia a dia, o que nós observamos é a figura do coordenador pedagógico, do coordenador de área e do vice-diretor, nós vemos, sim, como assessoramento na escola. Um assessoramento à população, um assessoramento aos alunos, o coordenador, o quanto ela se desdobra no assessoramento aos professores, e a importância dos coordenadores de área.
Então, só gostaria de deixar registrado aqui a nossa grande preocupação com esse quadro que se desenha, né? Esperamos que tenha uma solução que ela seja viável para as escolas e que ela seja legalmente aceita ao mesmo tempo, né? E dentro do prazo estabelecido. Tá para a Estela? Mas o Lima acabou de fazer uma consideração aqui, Wagner, que acho que é importante. Realmente é de assessoramento tais funções, mas não tem a característica da confiança. E aí é onde que você incorre em inconstitucionalidade. Porque, obrigatoriamente, a nomeação ela pede o vínculo de confiança com a autoridade competente. E, nesse caso, você não tem. É de assessoramento, mas é uma função estritamente técnica, de orientação e de função de assessoramento pedagógico, e não de gestão. Uma observação na sua fala, Wagner, é o seguinte, para não trabalhar com ilusões, até por conta do prazo. Pensem bastante nisso. Isso é importante. Você fez uma frase aí que eu respeito, mas ela é perigosa. A gente entende a parte jurídica, mas precisamos discutir a parte prática. A parte prática será ditada pelo entendimento jurídico, porque já tem uma decisão. Justiça não contesta. Depois que decidiu, é o que nós dissemos, você tem espaços para você contestar, mas, nesse caso, tem que ser transparente. É uma medida meramente protelatória. É tentar dilatar um pouco o prazo para ganhar tempo para fazer uma discussão concreta. É preciso se atentar a isso para não chegar ali na frente, né, ficar pisando, né, numa tecla só e chegar ali na frente, não ter se chegado, seja a comissão, seja o sindicato, seja o acompanhamento do conselho, seja o grupo de trabalhadores de forma direta, se sentir excluído de um processo de construção de uma saída concreta. E que não pode resvalar em uma saída que daqui a pouco a gente saiba, por exemplo, porque nem tudo que é aprovado aqui perdura. Né? Vamos criou a lei, está resolvido. Então, vai ter que se preocupar em criar uma lei que não caia sob nova ADIM. Né? Então, é muito perigoso isso, porque o tempo realmente não é grande, o tempo é curto. Aí eu acho que assim, o ritmo em que as questões são construídas na administração para se buscar uma saída, eu considero moroso. Eu considero. E nada é decidido sem passar primeiro pela prefeita. Que 99,9% das discussões que têm grande impacto, ela não vem para a mesa. Então, isso é delicado. Então, vocês se atentem a isso, porque eu acho que é um aspecto importante a ser considerado. Só me permite, eu acho que o problema maior aqui, no sentido de você, vamos dizer assim, rever, né, a descrição dessas atividades, vai aqui nesse entendimento aqui do Procurador-Geral de Justiça, onde ele diz aqui, ele fala que a função de confiança, que trata o texto constitucional, como sendo um encargo de direção, chefia e assessoramento atribuído ao servidor ocupante de cargo efetivo, nada mais é que uma adição de atribuições relacionadas com as atividades de fidúcia, as incumbências do posto efetivo. Aí depois, essa característica de adição ou acoplamento de atribuições, as incumbências de natureza técnica do cargo efetivo, só tem realmente consistência se as atribuições do cargo efetivo do servidor mantiverem correlação com as atribuições de direção, chefia e assessoramento da unidade administrativa. Então, pega nessa questão e depois aqui ele vai falar da mudança que teve em 2017, que eu falei na minha fala inicial. A Lei Complementar 6.217, né, com a redação promovida pela a Lei 7.030, de 28 de dezembro de 2017, do município de Bauru, ao disciplinar as funções de confiança de coordenadores de área, vice-diretor de escola e coordenador pedagógico, que antes tinham entendimento que eram meramente administrativas, aí ele sublinhou, destinadas ao suporte pedagógico à docência, constatou também com o princípio federativo no tocante à divisão espacial do poder que se revela na administração de competências
normativa, condicionamento delineadas. Tá, o tema 404. Esse aqui é técnico, mas traduzindo. O município não legisla sobre isso. Seria competência, isso está previsto na LDB, seria competência federal. Esse acho que é o principal óbice que tem em você readequar, infelizmente, readequar essas funções em confiança. Salvo melhor juízo. Pelo entendimento do Ministério Público, também do TJ, eles retiraram a capacidade suplementar, conforme preconiza o artigo 30, inciso 2º da Constituição, que o município teria, naquilo que é de interesse local, a suplementação da legislação federal ou estadual, né? Mas, infelizmente, nesse quesito, eles estão tirando, eles entendem que nós não teríamos, o município não teria capacidade legislativa para tal fim. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou completamente, assim, sem chão. Não sei para onde, entendeu? Olhar. Dentro do PCCS, tem alguma possibilidade de se encaminhar para algum cargo, alguma função que tenha ali a possibilidade de substituir o coordenador, entendeu? Para que a gente não fique sem, nesse momento. Zé Vitor. Chico. Gente. Eu vejo, né, ainda, como eu digo aqui, a análise que eu faço é da técnica da decisão. Acho que, como disse o Arildo, ele tira essa capacidade suplementar de legislar sobre essas funções, como função de confiança. Esse aqui é o maior problema da decisão. Porque se não fosse isso, se fosse assim, as atribuições não são compatíveis com a função de confiança, isso é uma coisa. Agora, outras coisas, assim, município, você não pode fazer isso aqui, atribuir essas atividades que estão lá, privativas, essa capacidade legislativa privativa da União, para poder caracterizar as atribuições dessas funções em confiança, de tal forma que elas continuem sendo administrativamente de chefia, assessoramento e direção. Porque, se você, a contrário senso, se você for analisar como é que hoje você consegue encarreirar o cargo de diretor na carreira do magistério, é justamente desconfigurar a função administrativa do diretor, e sim atribuir uma função pedagógica, porque é um cargo efetivo provido mediante acesso. Não sei se fui entendido. Chico, uma das possibilidades que andamos discutindo, e não sei se seria, talvez não é a melhor, mas é possível nesse momento, é que o que está sendo discutido é a Lei 6.217, não é? A que não foi colocada em discussão é a 3.601, que foi alterada em 2018. Por ela, talvez desse para fazer alguma coisa. Foi uma das saídas que a gente, eventualmente, num caso de emergência, né, por exemplo, coordenador pedagógico, acho que daria para resolver. Vice-diretor, a gente teria que exonerar e nomear como chefe de seção. Isso, eu diria, numa situação emergencial. Eu coloco para discutir porque nós mesmos temos dúvida a respeito disso, sabe? Então, mas seria, já que a 3.601 não está sendo motivo de discussão. Esse alerta que a presidente do conselho faz é uma preocupação que eu também tenho. Em algum momento nós vamos ter... Mas ganharíamos tempo, Estela. Não estou discordando do encaminhamento que você está dando. Eu só estou lembrando aqui, para a gente ir lidando com os problemas antes mesmo que eles se materializem. E o alerta feito pela Mazé, eu acho que é muito válido, porque nos bastidores isso já repercute, por razões diversas, mas repercute, que é a figura da supervisão.
Eu acho importante que a gente enfrente, já que nós vamos ter que fazer esse debate para nós não sermos atropelados ali na frente por nenhum outro tipo de surpresa. Eu discordo um pouco de como vocês estão discutindo o PCCE, porque, em tese, vocês teriam que criar, por exemplo, porque ele olha para toda a estrutura da prefeitura, não é? Para todos. Sim, sim. Então, mas eu penso assim. Oi? Isso, mas eu estou dizendo assim, como é que tem que ser? Primeiro que teria as reuniões ser pública. Primeira coisa, né? Porque a gente, quando discute carreira ou plano, eu não posso fazer na salinha. Então, teria que ser aberto, tem a comissão, não sei, é paritária, secretário? A comissão que está discutindo o PCCE ou não é? Então, eu estou dizendo. Eu acho que uma primeira coisa que eu falei, professor, quando a gente conversou, que tinha visto no jornal que ia acontecer, porque, assim, eu não discuto a vida do outro sem o outro. Né? Eu também não posso discutir. Então, e nós estamos tratando aqui de administração pública. Meu mestrado, eu analisei a administração da Secretaria da Educação, desde a criação até 2018. E o que eu encontrei lá? Embora a gente viva num gerencialismo hoje, né, a gente tem muitas práticas do patrimonialismo na administração pública. E os cargos de confiança vêm dessa época. Né? Eu, particularmente, sou mais partidária da burocracia, né, em Weber, porque você tem ali uma posição mais clara de como é a administração. Mas eu vejo assim, eu entendo o Ministério Público, porque quando eu olho para cargo de confiança, eu estou olhando para o administrador querendo colocar o seu staff, né? Então, eu acho que uma coisa que o sistema vai precisar discutir, e a Estela lembrou bem, a questão da supervisão, porque, por exemplo, quando eu olho para as escolas particulares, nós temos deficiência nesse município de fiscalização contínua, porque elas não têm perna, e não é porque elas não querem, é porque o número é insuficiente. Então, tudo passa pelo plano aí que está sendo discutido. E, quando você não dá publicidade à discussão, pode ter certeza que ele vai ser ruim. Porque quem sabe como ele tem que ser mais próximo daquilo que precisa é quem está lá no chão, gente. Não adianta. As pessoas são... a gente contrata esses profissionais que vêm, mas eles, como eles são... eles discutem carreira de todos os lugares do Brasil, né? Mas as especificidades daqui, quem sabe, é o pessoal que está na escola, é o sindicato e a secretaria. Então, por isso tem que ser paritário, não é mesmo? É complexo, viu? Mas só para você não ficar sem resposta, porque você tem viajado bastante, e aí, às vezes, acaba até vendo as questões mais pela imprensa. Mas, por isso que eu estou dizendo, essa é uma questão que, por decurso do prazo, terá que ser encontrada uma saída dentro de um tempo hábil, porque o PCCS, exatamente por uma das razões, ser essa que você disse. A gente tem brigado aqui, né, no bom sentido, a gente já chamou 3 audiências públicas aqui para acompanhar a contratação que o governo já fez de uma empresa questionável, de vários pontos de vista, inclusive da eficiência, dos valores cobrados, da metodologia, mas esses 3 instrumentos estão dentro de um objeto de contrato. Revisão do PCCS, Estatuto do Servidor e do Magistério. E eu concordo plenamente, a minha visão também é essa, de que tem que ser democrático. E aí esse debate começou pela forma como se constituiu um grupo de trabalho de uma única secretaria para tocar, que não é paritária. E aí, para remendar, se criou uma outra sopa de letrinhas, que é o grupo de assessoramento. E aí, a eleição desses grupos de assessoramento virou a pauta de uma audiência inteira. Então, assim, nasce complexo, polêmico, e tende, na minha visão, a ter problemas, né, no curto, no médio e no longo prazo. E eu concordo, esses temas deveriam estar
incutidos dentro desse debate. Agora, como nós temos prazo ali trabalhando contra, vai ter que fazer uma revisão específica do PCCS para atender essa demanda. Como tem que ouvir esses apontamentos jurídicos aqui, que, para mim, são perfeitos. Né? Há uma aparente falta de saída que caracteriza esse desespero apontado aqui pela vereadora Chiara, mas há que se buscar mecanismos, não de burlar, porque depois ali na frente vai ter problema de novo, né? Naturalmente. Então tem que ser discussão do pé no chão, discussão de quem faz, mas com o acompanhamento e o assessoramento jurídico e do sindicato e conselho, para ser algo que possa ter caráter de definitividade. Senão, remendo tende, de novo, a se apontar da contradição aí pelas esferas da justiça. Bom dia a todos. Olha, hoje o juridiquês está pegando aqui, hein? É uma linguagem técnica jurídica que está pesada. Eu, como engenheiro, eu só estou observando, né, e aprendendo, né, porque é um outro mundo. Ele fala isso, mas de vez em quando ele faz o engenheirês aí então, também. Mas né? Agora, sendo assim, prático, tem solução a curto prazo esse problema? Alguém poderia responder para mim? Tem solução a curto prazo? Se sim, qual é o caminho a ser tomado? Para ser bem prático. Eu acho que a secretaria já tem que começar a esboçar uma proposta. Sim, isso, enquanto até dia 14 não sai uma resposta que pode nos surpreender positivamente ou negativamente, né, vereador? Então, assim, as coisas têm que caminhar em paralelo. No pior das hipóteses, não entraram com recurso, se não... Trabalhando com o pior das hipóteses, não é aceito, a gente vai ter que resolver esse problema. Depois, se negado, é isso, doutor? Vai para o Supremo, é isso? É após a resposta do tribunal, é isso? Obrigado. Nós já estamos, além dos embargos de declaração, com a pretensão de alargar esse prazo inicial de 120 dias, que está no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós já temos um recurso extraordinário, protocolado no STF. Então, nós já entramos com esses 2 recursos já. Tá, esses 2 recursos sendo negado, que é uma possibilidade. Qual o plano B que a Prefeitura tem, que a Secretaria de Educação tem, para tentar resolver esse problema? Trazer uma nova proposta aqui de lei. Já está pronta? Estamos trabalhando nela, vereador. Vai ficar pronta quando? A gente está trabalhando. Datas. Enfim. Agilizar, porque é um problema que afeta muita gente. Na verdade... Então, agilizar isso aí. Na verdade, assim, a 3.601, que fala da estrutura lá da secretaria, os coordenadores de área, eles já são citados lá, né? Então, na verdade, no campo, na estrutura do departamento pedagógico, nós já teríamos funções com uma argumentação legal diferente daquela que está sendo questionada, que nós poderíamos emergencialmente utilizar. Cada escola existe uma chefia de seção, né? Então, assim, em tese, pelo menos seria uma saída administrativa emergencial, nós conseguiríamos resolver a situação dos coordenadores de área e dos vice-diretores, por exemplo. Agora, os coordenadores pedagógicos, nós precisaríamos fazer uma adequação nessa legislação, porém, tendo consciência dessa insegurança jurídica, de uma nova ADI, né? Mas seria a saída nesse momento. Mas qual é o caminho mais seguro juridicamente para resolver esse problema? Pronto, eu mudei o teor da questão. Porque já que tem a chance de dar ATI, o que é de ação direta de inconstitucionalidade? Qual é o caminho mais seguro legalmente? É fazer a mudança do organograma? Não, mas isso daí vai afetar muita gente. O emergencial, vereador, o emergencial é o que o Zé e eu acabamos de falar, essa possibilidade de usar a 3.601. É um emergencial, sim. Mas ninguém vai ser prejudicado.
Os coordenadores. Uns 3.601. De 18. Porque ninguém discute a importância do vice-diretor, a importância do coordenador pedagógico. Né? Ninguém discute a importância. Só que tentar resolver esse problema. Nessa situação, vereador, os vices se transformariam em chefes de seção. Seriam nomeados como chefes de seção. Mas eles teriam algum prejuízo financeiro? Não. Uma pergunta. Não, acredito que não. Não, financeiramente, o coordenador pedagógico recebe uma gratificação de 20%, que é alinhada de chefia de seção. Então, financeiramente, não. Agora, vice-diretor? Mesma coisa. Também? 20%. Agora, eu só não sei a questão desse olhar de que seria uma função administrativa. Que aí é uma outra preocupação que a gente tem. Mas aí só vai aumentando a complexidade. Eu acho que todas as alternativas a gente tem que analisar, mas passa pelo crivo jurídico, né, doutor? Acho que isso a gente tem que ver, até porque o que a gente, nesse tempo exíguo que está modulado aqui, é difícil você, ainda que a decisão for para prover de forma... você tem que criar cargos efetivos, promover concurso, etc., se não vai estar na carreira, se vai ser acesso, se vai ser concurso público, etc., então, esse tempo realmente pode implicar, pode colapsar aí alguma coisa no sistema. Agora, o chefe de seção propriamente dito, né, esquece a educação, como cargo de chefia, assessoramento e direção, né, vamos supor, nesse caso seria de chefia e até de assessoramento, mas... Qual o problema, qual a maior preocupação quando o profissional de magistério vai ocupar um cargo desse? É que ele vai estar fora da sala de aula sem garantia, né, de que ele vai continuar tendo a atividade pedagógica para enquadrar naquela abreviação da aposentadoria, que é a única situação de lei, né, que se admite contagem de tempo fictício. Então, eu acho que esse é um ponto também. Quer dizer, você pode criar o cargo e ninguém querer ocupar esse cargo se ele tiver meramente a função, a natureza administrativa. Não, então, o que aconteceu em 2017? Por que foi feito tudo isso? Porque todo mundo foi lá para a Secretaria de Educação, né, para a sede, como se chamava naquela época. Não, mas eu não vou perder toda a minha condição de professor. Né? Simplesmente porque toda a carreira da educação aqui ela está provida mediante acesso, com exceção do professor adjunto, que é o único cargo que tem o concurso público. Então, nesse modelo aí, você vê, é uma coisa que a gente começa a discutir e você começa a atribuir ramificações. Né? Então, até pela própria, como o próprio secretário coloca, porque nós não podemos aqui, gente, vender ilusão para ninguém. Certo? Nós temos uma decisão judicial, e não é uma decisão judicial da juíza aqui de Bauru. Isso é fato. Bom, então a própria administração entende que é possível você fazer algumas coisas para depois estudar uma melhor porque segurança jurídica 100% não existe. Né? Em direito não existe nada 100%. Então, você se contorna, você contorna algumas coisas, muda alguns entendimentos, mas lá na frente, seja a saída qual for para esse momento, todo mundo está ciente que pode haver provisoriedade nessa situação. Isso a gente tem que ter claro, mas a gente vai analisar todas as alternativas. Doutor, isso está sendo colocado, e eu quero deixar claro para os vereadores também, seria uma maneira emergencial para resolver parte do problema. É ideal? Não, é claro que não. Mas é possível nesse momento? Talvez sim. Entende? Então, é uma possibilidade. Eu só peço uma coisa para a Secretaria de Educação. O que for referente a atribuições da Secretaria da Educação, que só agilize as coisas, porque tem um monte de profissional que está dependendo de respostas, mesmo, que tem um orçamento doméstico baseado no que ganha, e, de repente, isso aí acaba afetando a vida pessoal deles. Então, é só isso que peço. O que depender da Secretaria de Educação, para agilizar as coisas só.
Né? Precisa mandar o organograma para a Câmara para votar. Depois do não do STF, já no dia seguinte está aqui. Não demorar 2, 3 meses, estamos pensando, estamos estudando. Não, só agilizar as coisas, só isso. Guilherme, nós nem temos 2, 3 meses. Nós temos 95 dias a partir de hoje. Então... 94? Então, agilizar as coisas. Se precisar ficar de final de semana pensando a Secretaria da Educação, fica, porque está afetando os servidores. Não, assim, acho que tá todo mundo desesperado, na verdade, inclusive a Secretaria, né? Acho que não tem nem como a gente achar que tem alguém tranquilo nessa situação. Mas vamos supor que a gente tenha um não semana que vem. Doutor Miguel, veio um não. O que a gente vai fazer? A gente vai... Módulo pânico. Havendo não no recurso de embargo de declaração, uma possibilidade que nós temos até já comentamos aqui, de tentar uma suspensão junto ao STF. Mas é uma tentativa, existe a possibilidade, mas a probabilidade não é tão grande. Vamos contar com... A probabilidade existe, mas não é tão grande. O que se vai defender é a segurança administrativa, né? A decisão vai trazer um transtorno na gestão, na área da educação, de um serviço essencial, né, grande. E talvez se sensibilize os senhores ministros do STF, mediante ao princípio da segurança administrativa, eles... na verdade, permitirem o recurso extraordinário ser recebido através do efeito suspensivo, né? Então, é isso que o jurídico da Prefeitura, com certeza, fará. Agora, é eles que decidem, né? Aqui a gente pede. E no tempo em que eles tiverem para decidir, né? Às vezes não vai ser na rapidez que a gente quer também, infelizmente. Mas, se nada disso... né? Der certo. O que nós vamos fazer? Nós temos aí a 3.601 de 2018, que vê aí coloca aí alguma possibilidade emergencial, que eu entendi aqui atenderia, de repente, a questão do coordenador de área. É isso, Nilson? A 3.601, coordenador de área, talvez a gente conseguisse já resolver, né? E a de vice-diretor. Mas e o coordenador pedagógico? O coordenador pedagógico. O que a gente... Não sei, gente. Uma lei? Uma lei? Ou a adequação da 3.601, ampliando o número de chefias de seção. Porque, assim, o que acontece? Em 2018, quando foi feita aquela adequação para os coordenadores de área, também foi feita uma mudança nessa 3.601 por conta de algumas diretoras da educação infantil que haviam passado pelo departamento pedagógico e elas tinham ocupado chefias de seção que, inicialmente, elas tinham sido vistas como chefia de seção administrativas, mas foi feita uma descrição, o Wagner era diretor à época, foi feita uma descrição específica, porque assim, não era uma chefia de seção genérica, chefia de seção de análise de projetos pedagógicos, alguma coisa nesse sentido, e foi feita uma descrição de função caracterizando funções pedagógicas, mesmo chamando chefe de seção. E, à época, houve um entendimento, até pela FUNPREV, de que seriam funções pedagógicas ocupadas por docentes na Secretaria da Educação. Então, de imediato, a gente imaginou que nós poderíamos criar mais chefias de seção, fazer uma descrição de função que tivesse essa caracterização pedagógica, mas aí depende da mudança legislativa para a gente incorporar os coordenadores pedagógicos. Senão, nós estaríamos retrocedendo a uma situação que nós já vivenciamos no município, que era um professor que só ganhava alteração de jornada, ficava na função de coordenador, só que ele não tinha nenhuma remuneração diferenciada. A gente está retrocedendo.
né? Então, é uma possibilidade real, né? Sim. Só que tem uma questão burocrática imensa para você fazer essa ampliação também, né? E aí eu acho que é uma correria. A escolha vai ser, porque senão ele se torna cargo de confiança. Tem que tomar esse cuidado dele não do Ministério não olhar, que é que o Chico estavam conversando aqui, né? Não olhar como um novo. Porque assim, ele atribui aqui, ele atrela o artigo 64 da LDB, né? Que são as funções lá de supervisão, coordenação e direção. Mas o que também eu acho que vocês têm que tomar cuidado também é desse pessoal, porque assim, diretor, qual é o cargo? Chefe de seção, ele pode ser ocupado por quem? Especificamente precisa ter uma licenciatura, ser da educação. Então, isso tem que tomar cuidado para eles não saírem do quadro do magistério. O que tem, a questão hoje, o chefe de seção, por exemplo, na questão do vice-diretor, é o que é usado no infantil, né? Não, acho que todas essas alternativas têm que ser discutidas, mas sempre tendo como prisma a decisão judicial, porque quando ele fala, né, o Arildo até colocou, quando ele fala do 64 e do 67 da LDB, ele atribui, né, depois ele fala assim, inclusive ele põe e coordenador pedagógico seriam funções de suporte pedagógico. Portanto, impossíveis de ser providas com função de confiança e sim cargos efetivos. Então, ele pega na questão do município legislar suplementarmente então, quer dizer, não vai dar tanta segurança jurídica assim, porque você está pegando uma legislação que já existe e que não foi enfrentada ou confrontada, questionada pelo... Numa situação como essa, em uma nova ADI, por exemplo, para essa 3601, começaria tudo de novo. Sim, sim. Né? Então, na verdade, assim, a gente tem consciência disso. Mas a pergunta foi, emergencialmente, qual é a saída? Porque em 94 dias, a gente não consegue criar um cargo e fazer concurso público. É que só ganhar tempo para organizar. Se o tempo não for possível pela via jurídica, dentro dessa margem estreita que nós temos de questionamento da decisão, nós teríamos essa saída com todo o entendimento que não é a ideal e que não efetiva, permanente, obrigado, permanente. Né? Mas nós ganharíamos mais tempo, talvez até em se discutir a carreira numa discussão do PCCS de como nós faríamos isso. Só que a gente tem que tomar o cuidado de não prejudicar nenhum servidor que esteja nessa função para não ter problemas futuros com a questão da aposentadoria especial no magistério. Inclusive, eu acho que essa decisão aqui, ela vai depois abrir, eu acho muito importante, porque nós estamos passando por esse momento aí de revisão de PCCS, né, com todos os problemas aí que a gente já colocou, de falta da participação efetiva, né, dos servidores, e até da expertise, né, dos próprios profissionais de educação que entendem a área, sabem, conhecem a área, e não tem uma participação tão efetiva assim nessa questão, porque é complicado você comparar, você vai pegar um PCCS da administração, né, onde você tem todos os cargos generalistas lá, né, e vai pegar um PCCS da educação, que tem uma série de legislações correlatas, né, que influenciam isso, questão de competências, né, de legislação, para discutir dentro todo esse esboço dos 3 planos de cargos e salários, né, e principalmente a questão da lei do magistério, né? Que ela já vem sendo objeto de modificações ao longo do tempo, e agora o que se propõe é colocar tudo isso dentro de uma legislação específica. Então, a questão, por exemplo, do acesso dentro, né, que eu digo, do acesso dentro da carreira, né? Se esses cargos forem efetivos, eles vão estar dentro do acesso ou não? Né? Eles vão ter o que vai ser provido com concurso público, o que vai dar para colocar dentro da carreira. Eu posso escolher, por exemplo, entre fazer o acesso para diretor ou fazer o acesso de coordenador. Então é isso que
Porque toda vez que vem uma ADI, geralmente é 120 dias. Então, aliás, Francisco, ela pode ser esse o próprio Ministério Público não pediu liminar. Né? Mas ela pode vir na liminar, como vieram em outros cargos aí. Pode vir na liminar a modulação de prazo para cumprir. eu tenho falado com vários municípios que sofreram essa mesma situação. E um dos municípios, o problema é que, assim, antes do promotor encaminhar a decisão dele, se eu não me engano, é Mogi das Cruzes, eles conseguiram firmar um TAC, e aí constituiu-se um grupo de trabalho para analisar a carreira do magistério, e a ADI deles é de 2019, e eles têm até julho de 23, o Miguel disse que é até um prazo longo, né, de 19 até 23, pelo que a técnica da secretaria me passou, eles estão finalizando agora para apresentar para o promotor, para verificar como é que a promotora vai entender a situação. Então, eu imagino que, mesmo tendo essa insegurança de se mexer na 3.601, se a gente tiver um questionamento novo, nós poderíamos, talvez, com esse tempo, propor isso. Um TAC para que a gente pudesse analisar, já que nós estamos nesse momento de revisão do PCCS. Então, seria uma possibilidade de ganhar um pouco mais de tempo e, havendo um questionamento, a gente lidar com essa situação já com a expertise dessa ADI anterior. É um caminho, mais um caminho, né? Aí eu não sei como é que é lá dentro da Procuradoria, doutor, se a gente provoca lá o Ministério Público, pede para... O TAC, no caso, é o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta, ele é basicamente um acordo entre o Ministério Público e o ente público. No caso, as duas partes têm que estar de comum acordo para assinar o termo final e ver se consegue chegar no denominador comum para viabilizar uma alteração que fosse definitiva, né, e não paliativa. A gente já tem um exemplo, a experiência de outros municípios. A princípio, é algo que poderia acontecer. Tem que ver se na prática será possível. Essa solução definitiva passa pelo PCCS? Puta, então, oremos, hein? Porque essa empresa nova que foi contratada por PCCS, pelo que a gente está vendo aqui na Câmara, desculpa, até já comentei isso com a vereadora Estela e falei na tribuna, é picareta a empresa, porque se você não entrega o que você vende, isso é o quê? É picareta, porque esse PCCS da Câmara era para estar aqui na Câmara 1 ano atrás. Então, ela vendeu o peixe dela, mas não entregou. Então, olha, a prefeitura, meu Deus do céu. Empresa essa que já fez um TAC lá em Ribeirão Preto, junto com a prefeitura, para não ser processada. Socorro, né? hein? Socorro. Se eu fosse a prefeitura, se eu fosse a prefeita Sueli, juro por Deus, já teria incidido, falou assim, tchau. Que a gente precisa começar a discutir o PCCS sem a empresa, Nilson. Acho que a gente precisa começar a construir o PCCS sem a empresa, desculpa, mas eu acho que não... Sai mais rápido, com certeza. Sai mais rápido. Gente, olha, eu acho que a gente encontrou, né, alguma luz aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu abro nesse momento, tá? Senão a gente caminha para o encerramento. Não? Tá bom, Nilson? Ó, cumpri o horário com você. Nilson tem um compromisso agora. Então, tá. A gente agradece, então, a presença de todos, tá? E damos por encerrada, então, essa presente reunião às 11h38. Obrigada.